Irmãos, eu vou ler no livro de Isaías, capítulo 13, o versículo 19. No livro de Isaías, capítulo 13, o versículo 19. Glória a Deus. Aleluia. Todos estão me escutando aí no fundo também? Glória a Deus. Os irmãos já encontraram? Nem todos, né? Aleluia. Então vai procurando aí. Irmãos, o irmão do Senhor está falando para mim que a Samanta está com uma ideia de economizar dinheiro na igreja, né? Ele falou assim que ela está com uma ideia de pegar os copinhos ali que a gente joga no lixinho e depois lavar, né? Eles todinhos, descartáveis, e colocar de novo lá para poder reutilizar, né? E utilizar. Foi ele que teve essa ideia, tenho certeza. Ele falou ela comigo. Irmãos, é claro que isso não é brincadeira, né? E é claro que eu falei isso de propósito. Não é verdade? Olha, irmãos. Isso aqui, eu quero só fazer uma comparação rapidamente com a igreja. Olha só. Quando que a gente lê a Bíblia? Na abertura do culto, no início da palavra. Quando que você passa meia hora lendo a palavra do Senhor? É na tua casa, no teu estudo, nos teus aposentos, em algum lugar que você lê a Bíblia. Na hora da mensagem é a hora de você ficar lendo a Bíblia? Não, não é. Na hora da palavra é a hora de você escutar a palavra do Senhor. Então, na hora da palavra, meus irmãos, depois que nós temos aqui, escute a palavra do Senhor. Não deixe ser desatento. Senão você se torna como a ideia da Samanta, de querer pegar os copinhos e lavar eles para reciclar. Entendeu? Os irmãos não vão querer nem pegar, beber água. Essa parte é brincadeira, irmãos. Isso aí foi eu que inventei. Então, irmãos, vamos ter reverência, não só na hora da palavra, mas no culto todo. Na hora de louvar, louve junto. Não vá deitar para orar, ou joelhar. Na hora que levantamos para orar, vamos orar todos juntos. E na hora da palavra, vamos sentir o que o Espírito de Deus quer transmitir para a tua igreja. Amém? Amém. O versículo diz assim, é o 19. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus a destruiu. Amém? Amém. Senhor amado, Deus poderoso, eu te peço, Senhor Jesus Cristo, pela tua misericórdia, Senhor. Abençoe agora, Senhor, o teu povo, esta igreja, Senhor. Derrama a tua unção, Senhor, eu te peço de verdade, Senhor. Entra, Senhor amado, em todos os ouvidos, Senhor, tirando os comichões, Senhor Jesus Cristo, para ouvir a tua excelência, a tua palavra, Senhor. Que a tua unção desça neste lugar, Senhor Jesus Cristo, e que todos possam ser contemplados pelo teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se sentar. Vamos à palavra do Senhor aqui dessa noite. Nós vimos que aqui o livro de Isaías, ele fala a respeito da Babilônia. E aqui ele fala que Babilônia é o quê? É a joia dos reinos, glória e orgulho. Olha só que coisa. Babilônia era um lugar muito, quando nós pegamos no começo, Babilônia era um lugar muito belo, esplêndido, poderosa em política, em guerra, em história, em instrumentos. Era grande o seu poder e era muito admirado por todas as nações. Olha como é bela, né, a Babilônia, como é grande a Babilônia. Mas o Senhor reprovou a Babilônia pelos seus costumes, pelo seu modo de estar diante de Deus, de rejeitar a palavra de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 11, nós temos ali a confusão de línguas. A Torre de Babel, né? A Torre de Babel nós conhecemos que ali o Senhor confundiu os homens, fazendo o quê? Trazendo uma mistura de vários idiomas. Então naquele momento ali o povo se repartiu e não ficou naquele lugar. Babel, né, Babilônia, também tem esse sentido. Porque em Babel, o homem, eles se achavam, quando se juntaram, se achavam poderosos, a um ponto que ergueram algo, que queriam dominar tudo, queriam chegar aos altos céus. A Babilônia, a mesma coisa, tinham seus deuses, se achavam fortes e poderosos. O próprio rei Nabucodonosor, o que foi que aconteceu com ele?
Ele mesmo chegou no seu palácio, que era, amados irmãos, um palácio gigantesco, até mesmo para os dias de hoje, gigantesco em aspectos colossal, e muito lindo, com pedras polidas, uma varanda enorme. Ele parou naquele alto, olhou para tudo aquilo que era belo, e falou assim: por acaso não fui eu? Né? Quando você coloca o eu na frente, é o problema. E quando ele disse isso, o que aconteceu com ele? O Senhor pesou as mãos sobre ele, e ele se transformou em um animal, e foi pastar junto com os animais do campo. Eita Deus! Olha, amados irmãos, se tem alguém que sabe humilhar uma pessoa, é Deus. E Deus humilha mesmo, sem dó, sem piedade. Deus, ele pega e humilha. Porque hoje em dia nós temos o quê? Como eu estou dizendo para os irmãos, Babilônia. Hoje nós vivemos num mundo babilônico. Vivemos hoje numa Babilônia. Porque hoje as pessoas se acham donos de si próprios. As pessoas hoje acham que eles têm um Deus. Mas preste atenção. Hoje no mundo, as pessoas querem fazer o seu Deus. Aquele Deus que agrade as suas ideias. Se o Deus que eu sirvo, que eu falo, não agrada as ideias do irmão que está sentado ali, então aquele irmão, ele faz o quê? Ele planeja um Deus que agrade as suas ideias. E ele perverte o quê? A palavra de Deus, convertendo isso para ele, de um modo que ele possa passar. Se eu digo para a amada igreja que os efeminados não entrarão no reino dos céus, e uma pessoa, ele quer entrar no reino dos céus, mas ele não quer largar essa prática, o que ele faz? Ele constrói um argumento para ele, um Deus para ele, que é um Deus de amor e que perdoa isso, que isso não é nada demais, e que ele vai ser salvo dessa mesma maneira. Isto é uma Babilônia, se passando por cima das ordens de Deus. E Deus, ele jamais quis isso. O Senhor, ele odeia esse tipo de coisa. E o que acontece? No meio das igrejas tem acontecido o costume da Babilônia. Porque as igrejas, muitas igrejas hoje, não digo todas, porque tem igrejas que são realmente ali pela palavra de Deus. Mas amados irmãos, existe algum homem na face da terra perfeito e justo? Não existe ninguém perfeito e justo. Somos todos pecadores. Não existe ninguém perfeito sobre toda a face da terra, que Deus possa olhar e falar assim: aquele, eu me alegro porque ele é santo. Quando a pessoa se torna boa demais, Deus o leva para si. Não é verdade? Seria bom se Deus levasse agora mesmo. As crianças cantaram hinos, irmãos, gostaram do hino. Eu já até esqueci. Glória a Deus. Mas sei mais ou menos a letra. Né? Igual índiozinho, né? No hino fala assim: olha, se você não pegar azeite, o meu não vai emprestar. É isso, né? Que está falando na frase, né? O problema é que tem muitos que dizem assim: ó, cuidado, porque do meu azeite não vai emprestar. Mas ele mesmo não tem azeite nenhum dentro dele. Ele não tem estoque de azeite com ele. Tem que ter o que? Tem uma indicação que tem que ter? Reserva. Tem que ter azeite. Tem pessoas que brilham algo que não são. Eu não vou emprestar meu azeite para você. Se você acabar, você vai ficar sem. Mas ele é uma escuridão por dentro. Ele não tem. O seu azeite já secou há muito tempo. Ele vem usando óleo de soja. E o óleo de soja dele está acabando. Ele não tem com que iluminar a sua própria vida. Quando o pastor Lucas aqui, que sou apelidado de chato, quando eu prego para os irmãos e digo que não é fácil servir ao Deus que nós servimos, ao Senhor Jesus Cristo, tem gente que fala assim: irmão, não é fácil, mas também não é impossível. Meu irmão, eu digo para os irmãos que todo dia é quase impossível servir ao Senhor Jesus Cristo. Por mais que você se alegre na presença dEle, por mais que você louve hinos espirituais, por mais que você leia a palavra na tua casa, por mais que você ore com os joelhos no chão, por mais que você dê bom testemunho, por mais que você ajude os necessitados, amados irmãos, você ainda está faltando algo para estar diante de Deus.
Se alguém hoje falasse para você assim, ó, mas eu sou uma pessoa boa, eu não roubo, eu pago meus impostos, né, eu faço tudo que é bom, ajudo, dou esmola, eu sou uma pessoa boa, eu não preciso ir para a igreja, eu já vou ser salvo. Você sabe responder isso? Sabe responder para a pessoa? Sabe quando a Bíblia diz assim? Que nós somos salvos pela graça? O que é graça? Graça vem? Está lá. Samanta de novo. Samanta fez 100 conchinhas ali. E ela falou assim, quem quiser é de graça. Não vai precisar pagar nada. Porque é de graça. A nossa salvação, ela é de graça. Mas somos nós que escolhemos? Não. Ela é um dom gratuito de Deus. Você não tem poder sobre a sua salvação. Você tem que se dobrar, ajoelhar, praticar e tentar ser santo. Como Jesus disse, ser santo como eu sou. Ah, pastor, não existe ninguém na face da terra que é santo. Isso é um discurso dos pecadores dentro da igreja. Adoro essas palavras. Ah, a carne é fraca. Oh, meu Deus do céu. Para tentar se justificar. Amados irmãos, devemos tentar sempre fazer o melhor que nós temos. O que o Senhor disse antes de amai ao próximo como a ti mesmo? O que ele disse primeiro? Ame ao Senhor teu Deus de todas as tuas forças. Você quer amar de todas as suas forças? Imagine que agora você está correndo a maratona. E você tem que chegar no final. Você fala, não, eu vou chegar no final. Mas você não está aguentando. Você começa a gatinhar no chão, andando. Você fala, mas eu vou chegar lá. Só está dando cãibra, sua perna esticando. Você fica, mas está chegando. Adorar o Senhor com todas as nossas forças é com tudo que nós temos. Não é algo que sobra. Não é com um pouquinho de força que nós temos. Quando eu digo para os amados irmãos que a Babilônia vivemos porque o mundo tem se transformado, amados irmãos, paramos e pensamos, a igreja primitiva de Deus, o que era a igreja primitiva? Era ali os apóstolos do Senhor reunidos, que levavam a palavra depois da assunção do Senhor nosso Deus. Ali estava a igreja primitiva, Pedro, Paulo, eles estavam ali pregando e ensinando a palavra do Senhor. Eles não mediam esforços para ir de uma casa para outra, pregavam o evangelho, evangelizavam, mesmo em situações, de correr risco de vida. Pedro mesmo foi preso, mas o Senhor foi lá e libertou na frente de todo mundo daqueles soldados. E ele chegou, bateu na porta. O que o povo de Deus estava fazendo? Estava orando por ele. Aleluia. O amor ao próximo é isso. Não se engane, amor ao próximo não é você amar uma pessoa que está no mundo lá fora fazendo as piores barbaridades. Isso é mentira. Isso é mentira. E isso é o que? Hipocrisia. Por quê? Se uma pessoa hoje, ele assassinar uma pessoa que você ama muito, você vai ter coragem de orar por ele e falar assim, eu te amo, não. Você não vai, meu amado irmão. Amar o seu próximo é você amar o seu irmão que está dentro da casa do Senhor. Ah, pastor, isso aí, irmão, você acha que é fácil? Será que todo mundo gosta de mim? Do meu jeito de falar? Das coisas que eu falo? É fácil você falar assim, eu amo o pastor Lucas? Eu desejo o bem para ele? Você está vendo? Se é difícil você tentar amar um irmão teu que serve o Senhor Jesus Cristo também, como você acha que você vai amar uma pessoa que tem feito, praticado coisas horríveis diante de Deus? A verdade, ela é essa. Temos que orar sim para as pessoas, para que possam ser libertas dos pecados, dos vícios, das suas transgressões. Mas temos que ter cientes das coisas de Deus. O mundo hoje está com a Babilônia. As pessoas fazem os seus próprios deuses. Eu faço o que eu quero, eu penso da maneira que eu quero, mas ninguém entra diante da palavra de Deus para ver o que o Senhor Ele quer. O Tiago, meu filho, é um grude comigo. Onde eu vou, ele quer ir. Ele grita. Se ele não for junto, ele grita. Se ele tiver vindo, eu sair. Esses dias eu fui sair e falei um pouco mais para cá. Estou indo, tchau. Ele escutou, ele saiu correndo da cama. Papai, não, eu vou com você, papai vai trabalhar. Não, eu vou com você e queria ir comigo. Fora que o Bernardo, semana
comigo, mas eles já são maiorzinhos, eles entendem. Eles querem estudar comigo, isso é normal? É claro que isso é normal. Uma criança que fala assim, eu não quero ir para a escola, eu não gosto de ir para a escola. É normal? Irmãos, é normal. Criança que não quer ir para a escola é normal. Por que é normal? Porque nós vivemos um tempo em que obrigamos as crianças, nós mesmos, a ir para um lugar como se fosse uma área de trabalho, ficar 5, 6 horas lá, num local com pessoas desconhecidas, ouvindo coisas de outras pessoas. O normal, que Deus sempre criou no começo, era o quê? Casal, com filhos, os filhos começam a crescer, os meninos vão com o pai, aprendem a profissão, vão trabalhar com ele, as meninas ficam com a mãe, e as crianças ficam ali em casa, se apegam, um afeto natural, e isso é o normal. Agora nós tentamos fazer o quê? Tentamos forçar o ao contrário para isso. E o mundo tem se tornado essa visão na Babilônia. Olha só, se eu casei com a Clara, minha esposa, os meus filhos são meus, né? Eu e da Clara, não é verdade, irmãos? Glória a Deus, presente de Deus. Agora, irmão seu, qual que é a lei da semeadura? Você planta, você colhe. Irmão, se eu não planto, eu posso colher? Logicamente não. Agora vamos lá. Vou ser direto, vou falar. Se duas pessoas do mesmo sexo querem se casar, forçar a lei de Deus, e ainda querem ter crianças, é correto? Porque nem mesmo, naturalmente, eles podem produzir o quê? Crianças. Por que eles querem criança, então? Por que querem forçar as igrejas a fazerem casamentos que Deus não instituiu, que Deus não uniu? Porque hoje as pessoas adoram imagens e dizem assim, porque antigamente era fácil você falar isso. Você falava que, inclusive, o católico adorava imagens, né, e vinha aqui. Hoje eles falam o quê? Não, existe a diferença em adorar e venerar. Nós veneramos. Mas a palavra do Senhor diz assim, não vos prostreis e nem ajoelheis perante imagem alguma feita por mãos de homens. E essas pessoas fazem o quê? Se ajoelham na frente, cantam louvores para essas imagens, choram, beijam os pés dessa imagem. Esses dias eu vi um homem que pegou o filho dele e saiu correndo no meio de uma igreja grande assim, e pegou e jogou o filho dele dentro de uma estátua dessa, esperando ser curado. As pessoas andam a pé lá para Aparecida, andam de joelho, sobem escada de joelho, porque acham que isso é um sacrifício a ser pago para poder ser abençoado. Irmãos, o grande sacrifício foi feito através de Jesus Cristo pela sua vida, que morreu na cruz do Calvário. Aleluia. O livro de Timóteo diz para nós que só existe um intermediador entre Deus e o homem. Quem é? É Jesus Cristo. Ninguém além dele salva, ninguém além dele leva aos céus. Aleluia. Somente o Senhor Jesus Cristo. E somente a Ele devemos adorar e louvar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só, os egípcios adoravam deuses, imagens, faziam sacrifícios humanos. Vamos pegar sacrifícios humanos. Sacrifícios no Egito, sacrifícios na Ásia Menor, sacrifícios em Canaã. Agora, vamos para outro ponto. Na mesma época de sacrifícios, aqui no nosso continente americano, os maias faziam sacrifícios, várias tribos indígenas aqui no Brasil faziam sacrifícios. Mas eu pergunto, vamos para a parte de geografia. Existe um grande oceano que separa, o Oceano Atlântico, que separa a América da Europa, da África, da Ásia. Do outro lado tem o Oceano Pacífico, que é o maior do mundo, gigantesco. Como que essas culturas faziam sacrifícios em tempos semelhantes, em datas semelhantes, tão afastadas umas das outras, não tinham noção que existiam outros povos
impossível. Porque o diabo, ele incita o coração do homem. Porque aonde ele estava ali se fazendo sacrifícios humanos, em outros lugares haviam sacrifícios humanos. Porque são obras das trevas. O que eu quero dizer com isso? Que a igreja traz muitas coisas das trevas para dentro da casa do Senhor. Coisas que não são comuns, mas as pessoas trazem e acham que são louvores, acham que são coisas espirituais, mas que não agregam e não agradam a nada. Tem pessoas que falam assim, ó, vamos pregar uma palavra de Deus, mas uma palavra de Deus que seja apenas conforto, alegria e palavra de vitória. Mas, meu irmão, para você ter alegria, para você ter conforto, para você ter paz e você ter vitória, você precisa conhecer a base. E a base diz que devemos servir ao Senhor Jesus Cristo, somente a Ele. Aleluia, Deus. A palavra de Deus é forte, é pesada. Quer ver um estudo? Os maias sacrificavam crianças para a colheita, mulheres virgens para poder ganhar em guerras, e todos eles tinham um sinal que era semelhante aos outros povos de outros continentes. Enchiam as mulheres virgens de piercings, de brincos, de colares, pintavam de ouro, para que o Deus que eles falavam aceitasse e se alegrasse com aquilo, e mandasse o quê? Chuva. Aquela velha cena que a maioria dos irmãos conhece, daquele desenho do Pica-Pau, que os dois lá do Pica-Pau, e está aquele Zé Corubu sendo enganado por aquela mulher que fica fazendo assim, né? Que vão ser levados para o vulcão. Aquilo é desenho, que os desenhos antigamente tinham um pouco, né, de realidade de alguma coisa. Aquilo era verdade. Eles pegavam pessoas e lançavam os vulcões, porque sabiam que o vulcão destruía a terra deles. E achavam que aquilo era um Deus. Olha onde chega o pensamento do ser humano. E hoje em dia, estamos no século 21, somos modernos, somos uma mente científica, não acreditamos nessas coisas. Será? Será que não acreditamos nessas coisas? Será que o mundo não acredita nessas coisas? Será que tem crente que não acredita em talismã? O que eu digo como talismã? Algumas regrinhas. Como eu já vi uma vez na igreja, muito tempo atrás, uma irmã falou para outra assim, ela estava dando de mamar, e ela falou que o peito dela estava meio empedrado. E a outra irmã falou assim, minha irmã, ela falou uma simpatia, pega um pente e fica passando assim, ó, que isso faz... Será que tem crente que não acredita nessas coisas? Será que não existe alguém? Aí eu digo para os irmãos, é fácil servir ao Senhor Jesus Cristo? É fácil negar a nós mesmos? Porque Jesus Cristo disse, aquele que não negar a si mesmo, não pode ser digno de entrar no reino dos céus. Aquele que não negar pai, mãe, isso é pesado demais, não negar pai e mãe, irmão, irmã, esposa, marido, filho, filhas, aquele que coloca a família acima de Deus, não pode herdar o reino dos céus. Isso é difícil, amados irmãos. Quem foi o homem que negou a família para servir a Deus e começar um novo povo? Foi Abrão. Abrão, as palavras sinceras, larga a tua família, porque ela não presta. Teu pai é fabricante de ídolos. Eu não quero começar um povo santo no meio de fabricação de ídolos. Ele largou. Jesus Cristo perante todos falou assim, Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aqui. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Eita Deus! Se eu falo isso, minha mãe vai querer me puxar na orelha. Jesus Cristo deixou bem claro. Sabe por quê, meus irmãos? Nós temos, o Senhor nos criou o casamento. O casamento é algo feito por Deus que o homem não pode separar, meus irmãos. É errado diante de Deus. E o casamento vai até quando? Quem já casou sabe. Lá, os juramentos fizeram um casamento. O Anderson aí, ó, já falou, né? Até que a morte separe. E depois da morte? Lá no céu, o casalzinho vai dar junto de mão dada? Não vai. Por quê? Porque Jesus Cristo disse, não sabeis vós que lá no céu sereis como os anjos?
que não se casam e não se dão a casamento, lá no céu, aqui nós temos sentimentos, é claro, amados irmãos, por pessoas que perdemos, com certeza. Mas lá no céu seremos, sabe como? Todos irmãos, como todos apenas um, o corpo de Cristo. E não se preocupe, aqui você sente saudade e tristeza, lá no céu você não vai sentir nada disso. Lá você não vai sentir nada disso, não vai sentir nem falta disso, aleluia. Você terá um corpo em glória transformado para a alegria de Deus. Essas são palavras, às vezes difíceis, mas que necessitam ser faladas. Porque a salvação, ela está aqui, amados irmãos, perante você. Eu dei um exemplo, esses dias eu falei aqui, e citei para os irmãos. Irmãos, tem gente que fala do livre-arbítrio, não, mas eu tenho livre-arbítrio, eu escolho. Você acha que você tem um livre-arbítrio mesmo na sua vida? Você acha que você tem? Eu vou contar para os irmãos um homem que teve livre-arbítrio. Ele se chamava Adão. E Adão perdeu isso. Daqui em diante, nós temos que servir ao Senhor. Porque se você não servir, não é como Adão que você pode escolher o caminho que você quer. Deus ele castiga. Eu tenho base na palavra de Deus para falar isso? Tenho muitas bases. Mais uma rapidinho aqui. Jonas. Jonas, ele fez a vontade dele? Não. Vai para Nínive. Eu vou para Tarsis. Ele foi para Tarsis? Nem chegou perto de Tarsis. Sabe por quê? Quem manda é Deus. Você acha que tem suas escolhas, mas quem manda é Deus. Já parou a pensar que tem muitas pessoas que são atrasadas na vida? Sabe por que são atrasadas na vida? Porque está bloqueando o que Deus colocou desde que você nasceu. O Senhor falou para Jeremias: antes de se formasse no teu tamanho, eu já sabia quem era você. E quando se formou, eu te consagrei. Tem muitos que o Senhor consagra no ventre da mãe. Ele fala: esse vai ser meu servo, minha serva, vai me adorar. Mas a pessoa, ele quer se desviar do caminho do Senhor. O que Deus faz? Fala assim: ô anjo encarregado, está vendo aquele ali? Amarra tudo. Tranca a bênção dele. Deixa a bandeja com a bênção dele aqui no céu. Na hora que ele aprender, você leva a bênção para ele. Já tem pessoas que passam a vida toda de um modo que ele não consegue, às vezes, fazer nada. Só no final da vida que às vezes ele consegue alguma coisa, porque é no momento do final da vida que ele reflete para ver o que é Jesus Cristo e aceita o Senhor, Deus. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse: é melhor você ir aonde há luto, velório, do que numa festa. Porque lá você vê o fim de todos os homens. E quando você vê o fim de todos os homens, quando você vê alguém morrer, principalmente quando você começa a criar mais idade, você vê pessoas da sua idade morrer, você para para pensar e fala: podia ser eu. Será que eu estou preparado? Será que hoje, se Deus vier, ou se Deus me chamar a recolher a minha vida, eu vou para a glória ou eu vou para o inferno? O livro de Hebreus diz assim, que para o homem foi determinado uma só vez morrer. Não existe purgatório não, viu? Se você fizer coisa errada aqui, ou você vai para o inferno ou você vai para a glória. Qual que é a base para isso? Quem lembra da palavra do Senhor Jesus Cristo disse, do rico e do Lázaro? Aonde que o rico foi parar? No inferno. Aonde que Lázaro, o mendigo que mendigava, foi parar? Aonde? Seios de Abraão. Para a glória de Deus. A vida diante do Senhor, ela é difícil. É difícil. Negar a nós mesmos. Negar a quem somos. De repente você tem um potencial enorme. De ter um potencial assim de ser reconhecido no mundo todo. Mas se aquilo vai te afastar dos caminhos do Senhor, e você sabe que vai te afastar do caminho do Senhor, e você nega aquilo, você está negando a si mesmo pela obra de Deus. Todos os discípulos, apóstolos do Senhor, negaram a sua vida. Nenhum deles se colocou acima de Deus. Todos negaram a sua vida. Todos. João não foi morto por violência, por espada. Mas João foi preso. João foi humilhado. Mas Deus salvou o quê?
a salvação e a coroa deles. Aleluia. Aleluia. Hoje eles estão na glória, salvos, livres de perderem a sua salvação. A gente não. Nós corremos riscos. Vamos lutar por isso. Amém, igreja? Amém. Só para finalizar, eu só vou ler um versículo aqui. Esse versículo aqui, ele é muito forte. Olha só, irmãos, eu vou ler uma vez só para os irmãos entenderem, porque as horas já estão bem avançadas. É um versículo chave, assim, que ele tranca o nosso coração. Ele tranca você quando você se compadece com o mundo. Porque perante a lei, a pessoa que ele vê um crime e ele cala, perante a lei ele consente com aquele crime. Ele é cúmplice daquele crime. Se você vê uma pessoa sendo sequestrada e você não falar nada, e depois a polícia descobrir que você viu a pessoa sendo sequestrada, você é cúmplice daquele crime. E eu digo, eu trouxe isso uma vez aqui e disse para os irmãos, que muitas leis do mundo são baseadas na palavra do Senhor. Olha o que está escrito no livro de Apocalipse 17, versículo 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu. Nós somos o povo do Senhor. Para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que seus flagelos não caiam sobre vocês. Saiam dela, saiam do mundo. Tire as coisas do mundo do coração, para que não sejam culpados juntos com. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade, as mãos do Senhor.